Olá pessoal, aqui é Débora Mexiga do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer o vídeo para vocês finalmente sobre a entrada de Mercúrio no signo de Áries e como que ele vai se comportar aí, quais são os principais aspectos, como é que vai ser aí a passagem desse Mercúrio pelo signo de Áries. Lembrando que Mercúrio entrou ali no dia 4 de abril de 2021 às 0 horas e 41 minutos, horário de Brasília, foi o horário que ele entrou aqui. E ele vai sair no dia 19 de abril, às 7 horas e 29 minutos, tá? E aí é quando ele entra no signo de Touro. Então ele tem esse período aí para caminhar aqui pelo signo de Áries. Bom, mas antes vamos entender o que é Mercúrio e vamos entender o que é Mercúrio usando a roupagem ariana. Mercúrio, ele tem relação com a comunicação. É um planeta que está relacionado ao intelecto, à inteligência, ao conhecimento, ao aprendizado, à assimilação de informações, de códigos que estão ao nosso redor. Então, quando a gente consegue interpretar e entender os códigos ao nosso redor, na verdade, nós estamos utilizando Mercúrio. Mas obviamente não é só isso, né? Mercúrio também representa comércio, representa câmbio, troca. Muitas vezes pode representar negociações também. Inclusive, se você quiser negociar preços, se você quiser articular alguns combinados com algumas pessoas, né? Toda essa troca, toda essa movimentação, toda essa lábia está relacionado a Mercúrio. Mercúrio também fala a respeito de meios de transporte, principalmente terrestres. E Mercúrio, por reger Virgem também, ele ajuda a organizar, ele tem relação com o sistema, esse sistema que flui, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, está relacionado a sinais, semáforo e coisas do tipo. Inclusive a parte eletrônica também, para fazer uma cidade funcionar, por exemplo, ou qualquer equipamento, de repente de irrigação, sei lá, de repente de uma fazenda, também está relacionado a esse Mercúrio. Ou seja, tudo aquilo que é sistemático está meio que relacionado a esse Mercúrio. E Mercúrio também tem relação com irmãos, vizinhos, parentes próximos, tem relação também com pessoas da nossa comunidade, não só vizinhos, mas o que acontece dentro desse nosso núcleo, aonde a gente vive e aonde a gente tem alcance. E Mercúrio também fala sobre essa relação com as pessoas, né? Sobre a nossa juventude, os nossos amigos, aquela fase da nossa vida, ou talvez a fase que você esteja passando aí, que é a fase da adolescência, dos jovens, né? Tudo aquilo que é muito jovial está relacionado a Mercúrio. Bom, aí Mercúrio entra no signo de Áries. O que a gente tem aí? A gente tem uma troca mútua bem interessante. A gente tem Mercúrio transitando em um signo de fogo, chamado signo de Áries, onde esse signo ele tem um lorde, né? Ele tem aí um rei que governa esse universo ariano. Esse lorde é Marte. E Marte está no reino de Mercúrio, porque Gêmeos também é regido por Mercúrio. Tanto Virgem quanto Gêmeos são regidos por Mercúrio. Então, o que acontece aqui? Marte está no reino de Mercúrio e Mercúrio está no reino de Marte. Então, aqui, olha, um está na casa do outro, um está no reino do outro. E eu já falei isso para vocês, já falei sobre isso em vários vídeos. Quando isso acontece, eu sempre menciono. Quando existe essa recepção mútua, quando existe um planeta ocupando o reino do outro simultaneamente, simboliza que esses planetas eles ficam mais amigáveis, eles ficam mais de boa um com o outro, principalmente quando os elementos eles se combinam. Né? Então a gente tem o elemento ar e o elemento fogo, né? O ar alimenta o fogo. Essas energias elas se combinam, elas se ajudam, um auxilia o outro. Então assim, o que a gente tem aí? A gente tem um posicionamento de Mercúrio que está muito favorável para ele, porque Marte está ali no reino de Mercúrio. Então esse Marte, principalmente aí, ele pode passar algumas comunicações, algumas informações importantes sobre o reino de Mercúrio, e Mercúrio com certeza vai se antenar e vai passar um monte de informação sobre o reino de Áries, de Marte, né? Então assim, essa troca entre eles está muito favorável para quem? Para nós. Ou seja, o que é Marte e Mercúrio nessa troca mútua aí bacana? Simboliza que se a gente quer dar direção para algumas ideias, se a gente quer resolver alguns problemas, se a gente quer colocar algum negócio para funcionar, se a gente quer fazer algum acordo,
tudo está fluindo para que isso corra bem, para que as coisas se abram, para que as informações cheguem aonde elas precisam chegar. Que de repente a gente encontre um novo rumo. O que é um novo rumo? É o nó do norte, que está em Gêmeos também. Esse nó do norte estando em Gêmeos, ele tem um dispositor. O dispositor simboliza o planeta que rege esse reino aonde esse nó do norte está. Então aqui existe alguém que está tomando conta aí desse nó do norte, é Mercúrio. Então o dispositor do nó do norte é o próprio Mercúrio. E o nó do norte simboliza novas experiências, novos caminhos, novas ideias. Fazermos algo que a gente não tem o costume, o hábito de fazer, de explorar coisas diferentes. Então Marte está acionando esse Mercúrio junto com o nó do norte a darmos esse start de repente, realmente explorarmos caminhos que ainda não foram explorados, tanto por Mercúrio quanto por Marte. Então, assim, tá muito bacana para a gente poder fazer o quê? Sim, criar novas ideias, sim, resolver questões, provavelmente questões que estão pendentes, questões do passado, porque esse Mercúrio vai conversar com Saturno também. Então a gente está resolvendo questões do passado para a gente poder planejar o nosso futuro de uma forma mais apropriada, mais ideal, mais correta, mais estruturada, ou seja, é a gente consertar os erros do passado para fazer melhor no futuro. É isso aí que a gente tem para aproveitar com esse Mercúrio transitando no signo de Áries. Só que Mercúrio em Áries, ele ganha a roupagem ariana, marciana. E o que simboliza isso? Simboliza que a nossa comunicação ela fica mais direta, pode inclusive ficar um pouco mais violenta. E fazendo quadratura próxima ao dia 19, dia 18 e dia 17, Mercúrio conversando com Plutão ali, a nossa comunicação e a nossa relação com o outro pode se tornar bastante possessiva, incisiva, controladora, né, de querer impor. Então a gente tem que tomar cuidado aí com essa comunicação mais agressiva e mais controladora e ditadora também, né? É importante a gente prestar atenção aí. Inclusive, os meios de comunicação, eles tendem a ficar mais diretos, a colocarem as coisas mais às claras, de abrir, arreganhar tudo mesmo. Se tem alguma coisa em segredo, se tem alguma informação de repente que precisa de um tempo ali para poder ser feito aos poucos, pode ser que alguém vai lá e solte essa informação antecipadamente. Só que é importante a gente ter cuidado, porque Saturno, ele está pedindo para que a gente planeje, para que a gente segure um pouco esse nosso impulso de querer mostrar as coisas, de querer chocar, de querer abalar, né, com aquela informação, porque eu estou dando a informação primeiro e tal. Ou seja, é importante a gente ter uma certa cautela, um certo cuidado ao comunicar aquilo, porque a gente vai ter uma certa urgência, uma vontade muito grande de soltar o verbo, de sair contando tudo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente está vendo, tudo aquilo que a gente está percebendo ao nosso redor, principalmente nesse campo de percepção do intelecto, né, aonde a gente consegue captar as informações, a gente consegue perceber os códigos, a gente decifra esses códigos, todos os sinais, a gente provavelmente vai ter uma facilidade muito grande, porque o aspecto está favorável para isso. Então a gente talvez consiga decifrar, e a nossa vontade de falar, de contar, de dizer o que a gente está entendendo, como a gente está interpretando aquela informação, pode ser que a gente vá com muita sede ao pote, pode ser que tenha uma certa urgência e talvez a gente precise ter um pouco mais de cuidado. É importante ter maturidade para lidar com as informações que a gente vai obter, e a gente pode querer compartilhar essas informações com todo mundo ao nosso redor, com irmãos, parentes, primos, tias, com vizinhos, com aquele amigo mais próximo ali da sua rua, né, do seu condomínio, pro pessoal da escola e tal. Aí de repente aquilo ali vira uma fofocaiada enorme e pronto, né? Que aí a gente vai ter Mercúrio também conversando com Júpiter. Inclusive Mercúrio, ele vai conversar com Júpiter e Saturno a 26 graus, os dois juntos ao mesmo tempo. Então, assim, isso aqui, olha, pode ser uma abertura de um monte de informação que deveriam ser secretas, que deveriam ser mais sigilosas, que de repente não fique assim. De repente pode causar aí algum burburinho maior ou revelar muitas coisas.
Mas então vamos lá, vou mostrar para vocês o trânsito e as conversas que esse Mercúrio vai ter aí no signo de Áries. Bom, dia 4 de abril, Mercúrio entra ali, né, no signo de Áries, e no dia 9 é quando a gente tem a conjunção acontecendo entre Mercúrio e Quirón. Eu inclusive falei no Céu da Semana, eu vou deixar aqui no izinho para vocês sobre essa conjunção. E quando a gente tem essa conjunção aí com Quirón, é um momento incrível para que a gente haja, né, Mercúrio agir, para que a gente dê direção, para que a gente tome iniciativa para conversas ou para realmente acessar informações, trazer para o consciente informações que estão associadas às nossas feridas, principalmente relacionado a pessoas. Um grande exemplo aqui que eu posso dar para vocês é, de repente, caso você tenha alguma ferida, alguma coisa aí, algum impasse com irmãos ou parentes, é um momento muito bom para resolver e para deixar velhas crenças e deixar para trás algumas coisas assim, sabe? Sabe aquelas coisas que a gente está inclusive apegada e a gente nem acredita mais naquilo, mas que a gente está tão acostumado a pensar daquela forma? Ou seja, é hora da gente inovar os nossos pensamentos, da gente perceber as coisas de uma outra forma, ouvir de repente, se comunicar de repente com alguém, para ver se de repente, né, surgem novas ideias, ou uma relação diferente pode acontecer aí, ou seja, a oportunidade de repente colocar os pingos nos is aí, principalmente com aquelas pessoas que nos feriram, ou relacionado a nós mesmos, quem nós ferimos através da nossa fala, por um texto que de repente foi escrito, por alguma coisa que foi vomitada ali num momento de estresse, num momento de tristeza. É o momento de resolver essas questões. Já no dia 10, a gente tem esse Mercúrio conversando de forma muito harmônica e em aspecto exato ali com Saturno, tá? Esse aspecto vai ser ao 12h08, horário de Brasília, e logo depois às 10h48 nós temos aí esse Mercúrio também conversando com os nodos lunares, também aí em um aspecto exato. E aqui é que está a possibilidade de resolver problemas e pendências do passado e de repente se livrar de pesos que simplesmente não te leva mais a lugar nenhum. Vamos curar as nossas feridas, vamos resolver os nossos problemas e seguir em frente. O importante é seguir em frente e vai para frente, não fica preso ao passado não. Olha para tudo aquilo que te prende, que te limita, que te impede o seu voo aquariano e resolva essas questões. No momento que você resolve, pronto, esse Marte, esse Áries vão ajudar você aí a seguir em frente, tá? É um momento incrível para a gente seguir em frente. E aí nós temos no dia 17 de abril, a gente vai ter Mercúrio fazendo então uma quadratura exata, ali às 18h49, horário de Brasília, é o horário que a gente vai ter aí esse Mercúrio fazendo a quadratura exata. Só que no mesmo dia, a 1h da tarde, Mercúrio vai conversar com Júpiter e às 16h09, esse mesmo Mercúrio vai fazer um sextil ali para Marte. Ou seja, neste dia 17, Mercúrio vai estar mega ativo, conversando em aspecto exato com Plutão, aspecto exato com Júpiter e aspecto exato com Marte. Só que esse combo aqui com Plutão no meio pode simbolizar revelação, abertura de algum segredo, de alguma informação que estava oculta, secreta, e isso pode ser escancarado por esse Júpiter, isso pode ser expandido por esse Júpiter, expandido no sentido de ser espalhado para uma grande massa, para um grande número de pessoas. Muitas pessoas podem ter acesso a essa informação. Isso aqui também pode simbolizar algum tipo de paralisação, algum tipo de caos também, tá? Porque Plutão ele tem essa característica do caos. Na quadratura é uma tentativa de controle, mas a quadratura simboliza que a gente talvez não tenha controle da situação, então vira um caos. Então é possível de vermos aí do dia 15, 16, 17, 18, 19 de abril algum caos acontecendo, algum problema grande. Inclusive isso aqui pode simbolizar também brigas, discussões, algum esgotamento de algum grupo, de repente chegar e falar: não aguento mais, estamos esgotados, não queremos mais, vamos fazer greve. Esse tipo de situação, sabe, de funcionários, porque Mercúrio tem a ver com funcionários também,
tá? Empregados, funcionários, toda a parte de serviços também está relacionada a Mercúrio. Então, assim, a gente pode ver aí alguma coisa sendo travada, alguma coisa sendo rompida. É rompimento no processo. A gente está falando de Plutão, colocar fim, parar, limitar, tentar controlar uma situação de uma forma aquariana, né, com Júpiter ali, de repente, ir contra o sistema, ter alguma rebelião, alguma coisa nesse sentido, e vai estar tudo aberto para isso acontecer. Isso tanto mundialmente falando, quanto na nossa vida pessoal. De repente aí acontece algum caos, algum revertério, algum rompimento de alguma coisa, ou alguém solte um verbo aí e diga, não aguento mais, não quero mais seguir desse jeito, né? E de repente a comunicação ela venha dessa forma, né? Mais bruta, mais incisiva, mais agressiva, no sentido de fazer alguma coisa parar, alguma coisa morrer, alguma coisa cessar ali, né? Algum processo que está acontecendo, de repente parar ali. Então é importante a gente ter cuidado. Esse dia aqui, os 2 dias antes e 2 dias depois do dia 17 de abril, é importante a gente ficar atento aí, tá? Porque pode ser um período aí de muito caos, de muitos problemas. E no dia 18 é quando a gente vai ter a conjunção de Mercúrio e Sol, ou seja, Mercúrio vai entrar no coração do Sol, vai ficar casime. Essa conjunção vai acontecer às 22 horas e 49 minutos, horário de Brasília, um dia antes do Sol e de Mercúrio entrarem, porque esses dois vão entrar juntos ali no signo de Touro, tá? No dia 19, esses dois já vão estar ali, né? Logo depois, ó, Mercúrio já entrou em Touro e logo em seguida o Sol entra. Então, olha aqui, ó, Mercúrio entrou às 7 horas da manhã e o Sol entra ali às 19, 18 horas o Sol entra em Touro. Então, Sol e Mercúrio vão entrar juntos aí no mesmo dia no signo de Touro. Mas antes disso, ali no dia 18, Mercúrio e Sol vão fazer a conjunção aí, né? Mercúrio vai ficar casime direto, tá? Com o Sol. E Mercúrio entrando no coração do Sol no signo de Áries, ainda conversando com Plutão, com Júpiter, com Marte ali, simboliza que alguma coisa talvez seja iluminada no nosso interior. Alguma coisa que de repente estava oculta, obscura, que de repente estava nos envenenando, nos matando por dentro, e de repente é quando a gente tem a oportunidade de perceber, de assimilar, de processar essa informação dentro de nós e tomarmos ação, atitude, fazer alguma coisa, mesmo que doa, né? Marte vai estar fazendo um quincúncio aí, mesmo que doa, mesmo que incomode. É hora da gente olhar para essas questões, para esses problemas e tomar alguma atitude relacionada a isso. E aí é com essa energia que a gente tem a mudança aí de Sol e Mercúrio para o signo de Touro. E esse é o trânsito de Mercúrio pelo signo de Áries. Gente, é claro que esse trânsito de Mercúrio por Áries, ele é muito favorável para quem quiser iniciar algum estudo, algum conhecimento novo, mas esse conhecimento ele não precisa ser profundo, intenso, de longo período, não. Pode ser um curso curto, rápido, mas que de repente traga bastante informação, bastante conhecimento, que abranja aí de repente o seu saber, né? É uma oportunidade muito grande, caso você queira abrir negócios, comércios, também está um período muito bom. É um período muito bom também para começar aí um gerenciamento novo, uma gestão nova, de trazer ideias novas para os seus projetos, para a sua equipe de trabalho, né? Esse Mercúrio em Áries, ele é muito bom, ele mostra o início de um processo que ele vai fazendo aí por cada signo. Então ele está começando pelo signo de Áries, é onde a gente abre a nossa cabeça para novas ideias, para novas criações, para novas inspirações também. Então que a gente esteja aberto, sabe, para poder realmente fazer as coisas que surgirem aí na nossa tela mental. Apareceu alguma ideia? Cuidado, não faz por impulso, de forma amadora, porque Saturno está na jogada e Plutão também está na jogada. Então, assim, é importante a gente fazer as coisas um pouco mais consciente, um pouco mais pé no chão, com um pouquinho mais de responsabilidade, com um pouquinho mais de compromisso. É importante a gente programar, a gente cronometrar, a gente priorizar essas informações, a gente anotar essas informações, essas ideias que de repente surjam na nossa cabeça. E é importante a gente não fazer sozinho, sabe? Tomar a decisão e tomar a frente e fazer sozinho, sem antes conversar com o outro. Gêmeos são 2 paus juntos ali,
ali, né? É um pauzinho e um outro do lado, simbolizando que não existe só você. Existe um outro do seu lado. Existe algo que acontece em paralelo com você ali. Então é importante compartilhar com quem está do seu lado. É importante informar quem está do seu lado. É importante perguntar e ouvir quem está do seu lado. E não simplesmente sair fazendo sozinho, tomando a frente e passando por cima dos outros. Mercúrio, quando conversar com Plutão, talvez a gente tenha esse ímpeto, né? Essa vontade, esse impulso de querer passar por cima do outro, de querer controlar a situação, de repente criando algumas noias, alguns medos na nossa cabeça, achando que de repente alguém quer passar a perna e tal. Aí que é importante a gente prestar atenção, porque a gente pode colocar os pés pelas mãos, principalmente se a gente agir de forma amadora e por impulso. Então, pegue as informações, anote, planeje bem, pense bem, crie suas estratégias e vai mostrando para as pessoas ao seu redor, dê a sua opinião, ouça a opinião dos outros. Gente, Gêmeos é um signo que ouve muito o outro. Ele adora falar, mas ele também é muito sagaz ao ouvir, porque ao ouvir o outro, ele aprende. Ele traz mais informação para si e depois ele utiliza essas informações para o seu próprio benefício. E é isso que a gente pode fazer com essa energia, com esse trânsito de Mercúrio no signo de Áries, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que essas informações ajudem vocês aí. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, Encontros Astrológicos, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos Encontros Astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.